Ok, pessoal, hoje a gente vai continuar trabalhando genética, dessa vez genética dos grupos sanguíneos. Esse tema ele vai ser quebrado em vários vídeos, tá? Porque ele é bem extenso e muito importante sobre todos os aspectos. Nós poderíamos estudar em histologia, nós poderíamos estudar no sistema circulatório, mas aqui a gente vai realmente focar na genética. E hoje a gente vai ver de um jeitinho bem simples essa aula, tá? Que já já você vai estar fazendo cruzamentos no finalzinho dela. É bem curtinha. Então, essa cena que se observa e que se percebe em vários hospitais do mundo, do Brasil e do mundo, tá? Relaciona-se a uma situação em que a pessoa perdeu sangue ou porque sofreu um acidente ou porque passou por uma grande cirurgia e ela recebe sangue, logicamente, de outro ser humano. Mas tem que ter cuidado nessa seleção desse sangue, tá? Esse sangue, ele passa por todo um processo de triagem, onde vão investigar doenças que o doador pode apresentar. Logicamente, quem está internado não pode receber um sangue de uma pessoa que tem doença de Chagas, porque o protozoário vai passar do doador para o receptor. Uma pessoa que tem hepatite também não pode ser doador. Uma pessoa que tem anemia, certo? Já vai estar faltando hemoglobina, ferro no sangue dessa pessoa, então não é um sangue saudável. Mas que isso também não seja um impedimento para que você vá buscar uma unidade de transfusão, uma unidade que vá cuidar, né, disso aí, desse assunto. Então, seja você também um doador, doe vida, porque sangue é isso aí, é vida. Ok. A genética do sangue, ela baseia-se em 3 alelos, que são os 3 genes. Diferente aqui um pouquinho do que a gente via no monohibridismo, porque a gente só trabalhava com 2 genes. Era o gene dominante ou o gene recessivo. Ou era azão ou era azinho. Aqui vão ser 3 genes. Inicialmente, a gente vê 2 letras I. Essas 2 letras I aí que aparecem, elas são dominantes. E para diferenciar uma da outra, tiveram que colocar um índice, IA e B, certo? E depois apareceu o Izinho, que é o tipo recessivo. Então, os 3 alelos dos grupos sanguíneos são IA e B, Izinho. Mas para simplificar a vida, nós podemos dizer que o IA é o gene A, o IB é o gene B e o Izinho vai ser o gene 0. Pois é, essa foi a intenção, porque como você observa, não tem nenhum índice. Era para ser chamado de 0, então o sistema deveria ser chamado de sistema AB0. Mas olha que esquisito, gente, você chegar no hospital e dizer, meu sangue é 0 negativo, é 0 positivo. Então, naquela época em que Landsteiner organizou isso aqui, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel por descobrir esses tipos, por estudar, tá certo? E o que aconteceu? Entenderam que não era 0, entenderam que era O. E aí acabou ficando conhecido como sistema ABO. Nesse sistema ABO, o A e o B, eles têm a mesma dominância, o mesmo grau de dominância. Então, num cabo de guerra, o IA não é mais forte do que o IB. Ambos vão ser chamados de codominantes, que simplesmente significa dominar juntos. E os dois, eles são maiores do que o O, ou seja, o O será o tipo recessivo. O IA é codominante de IB e ambos são maiores do que O. Ou seja, quem são os dominantes? A, B são dominantes e o O é recessivo. Qual a importância, né, de se estudar os grupos sanguíneos? Para as transfusões sanguíneas, obviamente, é uma importância muito grande, porque você não pode trocar o sangue, você não pode dar para uma pessoa um sangue que seja incompatível. Lembrando que no passado, quando começaram a fazer transfusões, testaram sangue de outros animais em seres humanos. Logicamente que esse negócio não deu certo, né, meu povo? Se entre seres humanos, muitas vezes isso não dá certo e acaba ocasionando a morte, imagina uma pessoa que é O receber de uma pessoa que é A. O sangue, o O, ele vai ser totalmente incompatível, porque o O só pode receber de O.
Bom, para a medicina legal também é muito importante. Imagina aí a medicina forense chega na cena de um crime e encontra aquele sangueiro derramado. Eles vão levar aquilo ali, vão tentar identificar o tipo de sangue, né? Vão fazer a tipologia, a tipagem daquele sangue, já é uma das formas de identificação. Obviamente que um estudo mais aprofundado precisaria ir para o exame de DNA. E o reconhecimento de paternidade, mas como que vai funcionar o estudo do grupo sanguíneo para o reconhecimento de paternidade? Por exemplo, numa situação dessa daí, uma pessoa que é sangue O e tem filho, tá? B. Você vê aí um casal, tanto o homem quanto a mulher tem sangue O e nasce um filho B. É possível que a mãe tenha O e tenha um filho B? Sim, mas se ela é O e o filho é B, o pai da criança não poderia ser O, tá certo? Então, ou eles decidiram generosamente, de uma forma muito bela, adotar essa criança, tá? Ou, por acaso, ela deu uma passeadinha por aí, tá certo? E acabou escolhendo outro pai para esse bebê. O sistema BO, portanto, é utilizado em casos de paternidade para efetuar-se exclusão de possibilidade. Agora é assim, só vai servir para dizer que esse não é o pai da criança, né? Mas não vai servir para dizer que qualquer homem que seja por aí sangue B ou AB vai ser o pai dessa criança. Claro que para conseguir a certeza, a confirmação, hoje nós já temos os testes de DNA. Bem, quanto aos fenótipos, o sangue A, ele vai ser homozigoto ou heterozigoto. O sangue A homozigoto, ele pode ser AA ou ele pode ser AO. Lembre-se que o que vai deixar o sangue heterozigoto é exatamente a presença, a combinação com o recessivo. É como se fosse o Azão com o Azinho, só que o recessivo aqui vai ser o O. O B, homozigoto, vai ser o BB, duas letras iguais, heterozigoto, BO. O sangue AB, nós só podemos representar com AB. Lembre-se que eles são codominantes, então nós somos obrigados a falar as duas letras, porque as duas letras são fortes. E o O, ele só se manifesta juntamente com um outro O, sendo recessivo, né? Ele só vem nessa situação aí em dose dupla. Bom, então nós temos uma situação aqui já para fazer um cruzamento. Um casal em que um dos cônjuges é A, sendo A aqui heterozigoto, nós vamos representar como AO, e o outro será O. Então a gente vai colocar aqui no quadro de Punnett e vamos fazer a separação dos genes, certo? Então ficou desse jeito aqui. E agora a gente vai fazer as combinações daquele jeitinho, como se fosse batalha naval. Então como é que vai ficar? Na primeira combinação, AO, AO, OO e OO. E o resultado disso tudo, no final, sangue A, 50%, sangue O, 50%. Ou seja, esse casal só pode ter filhos com o sangue A ou com o sangue O. Entenderam aí? Muito fácil, né, de compreender esse assunto. Então vamos treinar, viu, galera?